Fala pessoal, tranquilo? João aqui no canal JTech e acredito que vocês já viram aí o lançamento oficial pela Sony do PS5 Pro por míseros US$ 700. Isso é a versão base, sem leitor de Blu-ray, sem a basezinha que eles inventaram, não tem necessidade, isso já deveria vir junto, por míseros US$ 700. Com certeza aqui no Brasil vai chegar pelos seus 8 mil reais. Aproveitando esse teto aí de 7, 8 mil reais, vamos tentar montar um PC Gamer do nível do PS5 Pro. Isso economizando ao máximo. Claro que não vou botar as peças mais baratas, né? Mas vamos tentar aí fazer o PC Gamer do mesmo nível, com o menor preço possível, né? Isso no preço atual de hoje, 18 de setembro de 2024. Eu já sei quais são as peças e também vou aproveitar e detalhar cada peça, como eu cheguei nelas, e também vou fazer uma estimativa de qual seria o preço justo, né? Qual o preço justo? Porque praticamente assim, pessoal, só mudou o chip gráfico, a placa de vídeo, né, do PS5 e adicionou mais 1 TB de SSD 4.0. Praticamente só foi isso a mudança que teve. Eu não olhei os preços de hoje, dia 18, mas vou montar aqui com vocês e vamos ver aí no que vai dar. Pessoal, o que temos de informação até o momento? O chip gráfico ele tem 67% a mais de unidades computacionais, o chip gráfico, e que ele é mais rápido, 35 não, um pouquinho mais, 45%. 45% são informações interessantes, né? E por isso, tendo essa informação aqui, eu vou logo começar pelo chip gráfico. Tem alguns sites, pessoal, que ele tem as informações aqui do PS5 e está comparando com a do PS5 Pro. Algumas informações desse chip gráfico já vazaram. Com essas informações também, assim como lá no trailer da Sony, a gente já consegue deduzir muita coisa, quais serão as peças e fazer um PC Gamer parecido. Pessoal, não sei se vocês sabem, o chip gráfico do PS5 tá lá no Tech Power Up, que é a maior plataforma aí de cataloga tudo, todo processador, placa de vídeo, placa-mãe, SSD, eles catalogam tudo. É um site enorme aí, muito conhecido mesmo. Esse chip gráfico aqui do PS5, ele é idêntico ao chip gráfico da RX 6700. Aí você bota um GPU-Z. GPU-Z vai chegar aqui, ó, e é idêntico. Vocês podem ver as especificações, tirando a memória, claro. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso. Que é a mesma quantidade de núcleos, de TMUs, de ROPs, mas é o mesmo chip. E se a gente for aqui, a gente tem as informações que é 67% e 45% a mais. E ele dá uma estimativa aqui, ó, de poder gráfico. A gente pararia aqui 45% a mais, a gente pararia aqui na RX 6800, né? 45% mais ou menos. E a quantidade de cores a mais, 3.840. A gente abrindo a calculadora aqui, 3.840 dividido por 2.304 daria os seus 66% mais ou menos, que é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, ó. Arredondando vai para 67. Mas se especula, pessoal, que não será a RX 6800, porque ela é RDNA 2, tá? Ela é RDNA 2 e será o RDNA 3, porque tem essas coisas de IA, né? Até aqui tem no trailer, deixa eu mostrar aqui, aceleração. A geração 6000 também não é tão boa em Ray Tracing. E aqui até no próprio trailer diz que vai ter Ray Tracing, vai ter IA. É um RDNA 3. Então com certeza não será a RX 6800, será uma placa 7000 da geração 7000. A 7800 XT, a 7700 XT. Só que aí, lembra da questão da memória que eu expliquei para vocês? A versão base, a RX 6700, ela tem 10 GB. Só que aqui, a do PS5, ela tem 16. Ela tem uma largura de banda de memória 60% maior. E isso, com certeza, dá mais desempenho. Então, dá coisa aí de uns 10 a 15%. A gente tem alguns casos de algumas placas de vídeo que tem do mesmo chip, só que memórias diferentes. Por exemplo, se a gente for aqui no YouTube e comparar a 3060 de 8 GB versus a 12, vai ver que tem uma diferençazinha aí de mais ou menos 15%, 10 a 15%. Deixa eu até olhar aqui em algumas partes. Por exemplo, aqui no Cyberpunk, deu quase 20% de diferença. Deixa eu olhar aqui outro jogo. Alguns jogos não vai ter tanta diferença aqui, Homem-Aranha. Aqui no Forza deu uma diferença quase 15%. Então, com certeza, esse chip gráfico aqui do PS5, pessoal, ele tá, vamos botar mais 15% mais ou menos, ele tá no nível de desempenho da RX 6700 XT, que é, ó, 16% a mais. Então, vamos colocar aqui
na RX 6700, vamos usar ela como base, mais 45% mais ou menos, e vamos chegar aqui na RX 7800 XT, que ela dá uma expectativa aqui mais ou menos de 48% a mais em desempenho. E olha a quantidade de núcleos, a mesma quantidade de núcleos da RX 6800. Se a gente fizer a conta aqui rapidinho, 3.840 dividido por 2.304 dá aproximadamente 67%. Na minha opinião, o chip gráfico aí do PS5 será 7800 XT. Na minha opinião, deveria ser um chip mais forte aí, por exemplo, a 7900 GRE, que seria um bom chip gráfico aí, 10% a mais, muito mais núcleos, tem a mesma quantidade de memória aí, só que é um chip muito mais forte. Tanto na quantidade de núcleos, de TMU, de ROPs, é muito mais forte que aqui a 7800, vocês podem até dar uma comparada aí. E consome até a mesma quantidade de energia aqui, ó, 263 contra 260 watts. Enfim, né? Mas daqui a pouco eu converso isso aqui com vocês. Qual o preço que tá essa RX 7800 XT? Tá mais ou menos aí 3.000, deixa eu olhar o melhor preço, mais ou menos. Na Pichau, esse modelo aqui tá 3.550, 3.500. Esse modelo aqui da ASRock. Deixa eu olhar, ver se tem um preço melhor. Não. Claro que tem muitos outros modelos aqui. Tem muitos outros modelos, mas eu vou pegar aqui o mais barato para a gente tentar fazer um PC Gamer do nível do PS5 Pro com o menor preço possível. Então peguei esse modelo aí por 3.500, provavelmente à vista. Continuando aqui, pessoal, vamos para o processador. O processador, pelo menos no PS5, é um octa-core Zen 2. E na minha opinião, se a gente for olhar a lista aqui, a lista do Zen 2 octa-core, eu chutaria que seria o 3700X. Tem o 3800 também, mas o 3700X com o boost desligado, né? Com o boost desligado, cadê aqui? Aqui, ó, tá com o boost desligado. Inclusive, pessoal, isso é muito interessante para quem não sabe. Eu aconselho isso se você joga pelo menos jogos aí não competitivos, abaixo de 100 FPS. É muito interessante, pelo menos esses Ryzen, que ele tem um clock base bem alto. Diferente dos Intel, ele tem um boost bem potente, mas o clock base é bem baixinho. Então, eu já tive um 3700X. É muito interessante você desativar o turbo, tem inúmeros ganhos, consome menos energia, esquenta menos, né? O sistema fica muito estável, o jogo não trava e o desempenho é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Então, para a proposta do PS5, que é no máximo aí 120 FPS, a maioria dos jogos a 30 ou a 60, o clock desativado é muita vantagem mesmo, porque vai consumir menos, vai esquentar menos, por isso que eles desativam aqui o boost. Então o clock base do 3700X é 3600, por isso que eu suponho, pessoal, que no PS5 é o 3700X aqui, ó, um Zen 2. Provavelmente não vai ter alteração disso aqui, continua Zen 2. Se for um Zen 3, aí a gente pode partir aqui para o 5700X. Eu não acho que seria o 5700X, eu acho que seria o 5700 sem um X, que é um processador com um clock um pouquinho menor. E aqui, ó, tá num clock base bem alto também. Provavelmente eles vão desativar o turbo ou vão deixar um turbo bem baixinho, porque esse processador ele chega até 4.6, é um clock bem alto mesmo. Mas no nosso caso, o pessoal que está procurando aí montar um PC, o 3700X é muito difícil você encontrar novo, né? Só usado ou no AliExpress. Aqui novo só vai aparecer os da 5000, os octa-core da 5000, 5700X, 5800X, só vai aparecer no AliExpress. Eu até separei aqui um aqui, juntando aqui, até pagando a taxa já, dá 700 e alguma coisinha, vou deixar na edição, e usando até aqui o cupom que eu deixei até lá no grupo de ofertas, vai para R$700. Então eu vou, na montagem desse PC, eu vou colocar esse, tá? A gente pode também, em alternativa ao 3700X, claro que não vai ser um octa-core, mas pode ser o 5600. É um processador até melhor em jogos que o 3700X, porque ele é outra arquitetura, é mais novo, é muito mais potente. E novamente, se a gente for aqui no YouTube e comparar o 3700X contra o 5600, você vai ver que o 5600 vai ganhar na maioria dos jogos, porque ele tem uma arquitetura mais nova, ele entrega mais desempenho em jogos. Aqui no Forza ele ganhou, tá vendo? Ó, ele ganhou.
aqui no Forza, no Red Dead foi bem parecido, mas aqui no Cyberpunk ele ganhou novamente. Então, por mais que seja um 6 cores, apenas 6 núcleos, ele ganha da geração anterior, tá? Mas nada impede também você montar com 5700X, que você vai encontrar aqui por R$ 1.000, então R$ 300 a mais. Eu tenho certeza que algumas pessoas montariam com esse 5700X, até aparecer aqui o 5700, até que tá bom. Mas, novamente, pessoal, não acredito que teve mudança de processador. Eles mantiveram o mesmo processador da versão base do PS5, o 3700X, com o clock desativado, para economia de energia e de temperatura. Então, pessoal, vou colocar esse aqui, que vai estar na faixa dos R$ 700, tá bom? E outro detalhe, pessoal, que eu esqueci de mencionar, que como é a proposta do PS5 é para rodar em 4K, não precisa de tanto processador assim. Claro que o 5700X ele vai entregar muito mais desempenho, um processador da arquitetura Zen 3, mas o 3700X é o suficiente para entregar 60 FPS, 120. Ele não vai ser o melhor processador, né? Por exemplo, o 7800X 3D, se comparar direto, ele vai estar lá na faixa dos 200, enquanto o 3700X vai estar na faixa dos 120 FPS. Isso comparando com a mesma placa de vídeo. Então, tem processadores melhores, mas para a proposta do PS5 Pro, ele atende tranquilamente. Placa-mãe, vamos escolher aqui uma placa-mãe, e como é um processador 3000 ou 5000, aí fica a seu critério, é uma placa-mãe AM4, o socket AM4 não é o novo, a AM5 a gente já está no AM5, Ryzen da geração 7000, então vamos escolher aqui uma placa boa com o menor preço. Eu gostei aqui dessa A520, tá tranquilo também, tem dissipadores aqui no VRM, tá no preço bom, R$ 560. O bom mesmo, pessoal, é vocês pegarem uma placa-mãe B550 ou a X570, é uma placa-mãe, essas melhores. Por quê? Porque essas placas-mãe, ela já tem o PCI 4.0. Então a placa de vídeo ela vai trabalhar 4.0. Aqui na A520, ela já vai trabalhar em 3.0. Se a gente for aqui no anúncio, ela vai olhar aqui, ó, o slot X16 da placa de vídeo. Ela é 3.0. Então, isso aí tem um impacto. Claro que não vai ser tanto assim, coisa de 30%. Será uns 5 a 10%, a depender do jogo aí. Não será tanto, mas você não vai usar a máxima capacidade da sua placa de vídeo. E também vai ter limitação no SSD. Por mais que você bote um SSD 4.0, o melhor que tem, ele vai estar limitado a 3.0, a 3.500 megabytes aí de velocidade. Então, é bom você... Essa B550 também é 3.0, a A520, por mais que seja uma placa muito boa. Então, é bom você pegar, no mínimo, aí uma B550. Por mais que a gente queira pegar o menor valor aqui, eu não vou pegar uma placa-mãe que não atenda. Até porque a 7800 XT, ela é 4.0 também. Cadê? Aqui, ó, ela é 4.0. Então é bom a gente pegar uma B550. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, pessoal. Achei uma placa de vídeo aqui, uma B550 baratinha, que vai dar tranquilo com o 3700X. Eu não lembro se a minha é da Maxon ou da Soio, mas é uma placa dessa aqui, bem simplesinha. Tá um 3600X. Minha patroa, ela joga no monitor curvo fixo a 60 FPS. Então dá tranquilo, o processador 3600, o 3700 são processadores que não consomem tanta energia. Então vou escolher essa B550, claro que tá para pegar um preço melhorzinho, mas eu tô pesquisando aqui pelo Google já para não tá direcionando para nenhum canto, tá bom, pessoal? Pronto, achei até um anúncio até melhorzinho aqui na Tera que tá 529. 529, não tem preço melhorzinho. Será essa mesmo, 529, uma placa razoável, construção bem basiquinha, mas aí já é 4.0. Memória, pessoal, vamos agora para a memória RAM. Aqui no PS5 ele diz que para o sistema dá uns 12 GB, 13. Eu não sei ao certo, eu tentei pesquisar, mas não encontrei muita informação. Como é que funciona essa questão da memória nos consoles, né? Se ele tem uma memóriazinha à parte, se ele usa da VRAM. Tô olhando aqui, memória disponível para os jogos é um pouquinho menos que 16, então provavelmente é 16 GB ali de memória RAM do console. Mas, porém, entretanto, a nossa proposta do PC, igual o PS5 Pro, é mais voltada para o 4K. Então, 16 GB de RAM para o 4K é totalmente desaconselhado, porque no mínimo hoje, para o Full HD, está sendo aí 16 GB de RAM, é no mínimo, para você poder rodar todos os jogos tranquilamente. Vai ter um jogo ou outro que vai precisar de mais memória RAM, mas a grande maioria, 99% aí, para o Full HD é 16 GB de RAM. Para o 2K, que é 1440p, aí vai para 24, você pode misturar um 8 mais 16, mas para o 4K o recomendado aí é 24 GB. E outro detalhe, pessoal, se você está montando hoje o PC e vai montar com 32 GB, dê preferência a escolher dois módulos de 16. E mesmo que sua placa-mãe tenha 4 slots de memória,
não dê preferência a colocar 4 de 8. Escolha sempre 2 slots de memória. Então, eu vou escolher essa daqui, pessoal. Essa daqui tá na Kabum. Um módulo 16, é uma marca boa da XPG. Tem outros modelos aqui, estou encontrando só de 8. Mas essa 16 GB é a melhorzinha que eu vi hoje. Então, vou colocar essa aqui, duas dessa daqui. Tem memórias com clocks maiores, 3600 MHz, mas aí encarece um pouquinho. 16 GB já tá difícil de achar. Então vou colocar essa mesmo da XPG, beleza? Pessoal, partindo agora para o SSD. O PS5 Pro ele tem 2 TB de SSD NVMe. Só que tem um detalhe, pessoal. Se a gente pesquisar aqui só SSD NVMe 2 TB, vai aparecer alguns 3.0. Pode estar até mais barato aqui. 870 no Magalu. Não quer dizer que é um SSD ruim. Não tem tanta diferença assim de o SSD 3.0 para o 4.0. Isso aí em jogos vai ter um carregamento melhor, mas no FPS não vai impactar. Mas o SSD do PS5 ele é 4.0 com velocidade de no mínimo 5.000 MB. O SSD de 2 TB tem que ser um 4.0. Vamos colocar aqui um 4.0. E a gente encontra já aqui, apareceu aqui para mim, esse da WD Black, que é a linha top da WD. Tem esse também da Kingston, é a linha muito boa. Vou separar esse daqui da WD Black, muito bom SSD. Mas tem também o S70, o S70 Blade, que é um SSD muito bom também. Esse da XPG, muito bom também. Então, pessoal, o SSD que eu vou escolher, eu vou nesse mais barato, que tá um pouquinho mais barato. Mas qualquer um dos dois aí são SSDs 4.0 excelentes. Tem um mais baratinho, que é o da Crucial, que ele atende a velocidade mínima de 5.000 MB. Ele tá até mais barato aqui na Amazon. Mas para você que já tá gastando 6, 7 mil reais nesse PC top, 100 reais a mais no SSD, eu acho que não vai ter tanta diferença assim. E na minha opinião, não economize de jeito nenhum em fonte e nem no SSD principal do sistema, que vai estar seus arquivos, suas coisas. Não economize nesses dois, porque eles são muito importantes. A fonte, porque manda energia para tudo. Então você escolhe a fonte com proteções, com uma fonte de boa qualidade, de uma boa marca. Não economize de jeito nenhum em fonte. E o SSD, né, que vai impactar em tudo, toda a sua usabilidade no dia a dia, em jogos, tudo. Então não economize nem SSD nem fonte. Então continuando aqui, vamos escolher esse do WD Black. E por falar em fonte, pessoal, vamos montar aqui com a 7800 XT e ela sugere uma fonte de no mínimo 600 watts. Claro que para esse PC eu tentaria pegar a melhor fonte possível, uma de 700, de 800, mas uma de 600 watts está tranquilo também. Então vamos, para tentar fazer no menor preço, que a gente está até gastando demais, vou botar essa aqui de 600 watts. Essa de 600 watts da MSI tá muito boa mesmo. E tá num preço muito bom também. Abaixo de 300 reais é raro, viu? É raro de ver fonte boa. Essa fonte da MSI é muito boa mesmo. Essa MSI Mag. Atende, a potência atende também, até porque o 3700X não vai consumir tanta energia. Ele consome no máximo 50, 60. E com boost desativado, menos ainda, né? Só a placa de vídeo vai consumir aí os seus 260 mais ou menos. Então, 600 watts tá tranquilo. Tá no nível de carga ali de 50%. E essa fonte da MSI ela tem todas as proteções. A melhor fonte que eu já tive aqui foi a Pylon, XPG Pylon. Fonte muito boa também, tinha todas as suas proteções aqui. Então a fonte vai ser essa. Vamos agora, Gabinete Gamer fica aí a seu critério. Eu vou escolher um bonitinho aqui com algumas fãs. Eu vou escolher esse aqui na Pichau. Isso aqui é mais gosto e tal. Claro que a gente tem que escolher com um mínimo de ventilação, né? E espaço, mas esse daqui, para colocar tudo dentro aí, esse de 200 reais tá de boa também. O pessoal já ia me esquecendo do cooler do processador. Eu só percebi durante a edição. Não é uma coisa tão cara assim, de 100 a 200 reais. Mas como a placa-mãe é essa daqui, tem o VRM dela, é uma placa mais simples, eu vou escolher o mesmo cooler que eu coloquei aqui no PC aqui de casa, que tem essa placa-mãe aqui. Que foi esse aqui, lá no AliExpress. Já tem aqui no Brasil. Já tá frete grátis. Chega com uma semana mais ou menos. E ele tá por volta de 105 reais. É um cooler muito potente. Eu acho que a versão aqui em casa é essa daqui branca. E ele tem 6 heat pipes aqui, ó. 6. Muito potente mesmo. Muito silencioso. Nunca vi o processador, mesmo em teste de estresse, passar de 75 graus. É muito bom mesmo. O bicho ele é bem potente mesmo. Quando chega em 70 graus, mais ou menos, o processador ele aumenta a velocidade e refrigera bastante. Então esse tipo de cooler aqui, pessoal, eu recomendo. Tem até outras opções. Não recomendo esses de torre. Vocês coloquem assim low profile e vai aparecer algumas opções aqui no Brasil. Então eu recomendo esse para vocês, porque ele vai ajudar a refrigerar. Como é uma placa mais simples, né?
ajudar a refrigerar a placa-mãe, o VRM, os componentes dela. E o gabinete, como provavelmente você vai colocar algumas ventoinhas na parte de cima, pelo menos aqui em casa, o gabinete nessa parte aqui de cima, ele ajuda a tirar esse ar quente. Assim como a fan traseira também. Mas escolham, de preferência, um fan desse daqui. Esse tá muito baratinho já aqui no Brasil, por R$ 105, beleza? Então, finalizando aqui, placa de vídeo é a 7800 XT, processador 3700X, placa-mãe a gente escolheu essa daqui da Maxam. Tem que ser uma B550 novamente, por causa do 4.0. Então, vamos pegar a mais baratinha. Claro que é uma placa muito simplesinha, é uma placa muito simples. Eu tenho ela aqui, nunca tive dor de cabeça nenhuma. Dois módulos de 16 aqui de DDR4 3200 MHz. SSD foi esse da WD Black. Fonte essa da MAG de 600 watts. Se você puder pegar uma com mais potência, melhor ainda. Ou até uma fonte Gold, modular, isso aí fica a seu critério. Mas para essa configuração vai atender tranquilo. E o gabinete a gente pegou esse simplesinho aqui mesmo, tá bom? Antes da gente calcular qual o preço do PC Gamer, vamos ver quanto é que tá. O preço tá 5,43, até que deu uma quedinha. Deu uma quedinha aqui no dólar, eu tava olhando, tava 5,60 o dia desse, quando eu calculei, ó, dia 11 tava 5,60, hoje tá 5,43. Vamos ver aqui, $699, que é o preço. Claro, isso sem o leitor de disco, e sem aquela base que já deveria vir com o console. Absurdo você comprar aquilo separado. $699 vezes 5,43 mais 92% de imposto, que é 60% do imposto de importação, mais o ICMS. Tem um imposto sobre imposto, aí é um cálculo abençoado. Multiplicar aqui por 1,92 dá R$ 7.287. Isso sem considerar o lucro do vendedor, sem taxa de plataforma, isso e aquilo. Pode chegar até R$ 8.000 tranquilamente esse console aí, no valor atual aqui para o Brasil, infelizmente. E quanto que ficou esse PC aqui, pessoal? 3.500 da placa de vídeo. O processador a gente colocou aqui o 3700X lá do Ali, fica em torno de R$ 700. Placa-mãe a gente colocou essa da Maxam mesmo, uma B550, por causa do 4.0 para a placa de vídeo trabalhar na máxima performance aí. Fica em torno de 530. Duas memórias de 16 GB aqui, de DDR4, 265 mais 265, já estamos em R$ 5.000 aí. O SSD, aí um de 2 TB, 4.0, mais 1.090. A fonte 265 e um gabinetezinho básico, R$ 200. R$ 6.815, pelo menos no valor de hoje, dia 18 e 19, tá dando aqui R$ 6.800. R$ 6.815, pessoal, o PC nível PC5 Pro. E nível PS5 normal, seria quanto mais ou menos? Pelo que a gente viu lá, seria a placa 6700 XT, né? E com 1 TB de SSD. Mas vamos tentar ver aqui, é a 67, R$ 2.300 lá na Tera. Então, PC Game nível PS5, vamos tirar só a diferença, 6.815, vamos tirar aqui a diferença, tava 3.500, né? Então tira 1.200 menos 1.200, menos 1.200. E o SSD de 1 TB, pessoal, aqui 4.0 tá por volta de... tá um pouquinho caro, né? Vamos tentar ver o da Crucial. Da Crucial, ver se a gente encontra o de 1 TB. Por volta de R$ 470. Isso sem cupom, né? Que de vez em quando lá no Mercado Livre tem uns cupons. Então vamos tirar aqui o valor do SSD, se eu não me engano foi uns 1.090, né? 1.090. Vamos somar aqui o 471. Então é isso, pessoal. PC nível PS5 normal, em torno de R$ 5.000. R$ 5.000. Claro que a gente, se você não for usar o cabo, botar aqui um Wi-Fi 5 mesmo. Aqui eu tenho aqui em casa, eu acho que é essa da Fenve, só que não foi tão cara assim. Foi por volta de uns R$ 80 ou R$ 70 lá no Ali. Preço muito bom. Colocarem uma dessa aqui, vai ficar tranquilo. Mas é isso, nível PS5, colocar aqui em torno de 5.100 com a placa Wi-Fi, se você não for usar cabo mesmo. Então, pessoal, na minha opinião, quanto que seria mais ou menos o preço justo, visto que só mudou a placa de vídeo e uma SSD de 1 TB mais, né? E o Wi-Fi 7, né, que realmente é um pouquinho mais caro. Mas é isso, a diferença mais ou menos, eu calculei aqui do SSD 2 TB com a diferença entre as placas de vídeo, que é de R$ 1.200. Então, somando aqui mais... vamos arredondar aqui para R$ 2.000. E olhando os preços aqui do PS5, tá em torno de 3.400. Eu já vi lá no Mercado Livre com 2 jogos
por 3.300 mais ou menos. Um dia desse, eu acho que foi ontem que teve uma oferta lá no Magazine Luiza por 3.000, só que à vista no Pix, né? Claro que essa minha comparação só adicionando a diferença de peças é bem superficial, mas dá pra gente ter uma noção mais ou menos qual seria o preço justo só considerando a diferença de peças, né? Porque se a gente pegar um PC Gamer nível PS5 e comparar um PC nível PS5 Pro, é só a diferença de placa de vídeo e mais SSD. Então é só um upgrade mesmo. Tirar uma placa de vídeo, botar uma mais cara e adicionar mais um SSD. E o Wi-Fi 7. É uma plaquinha cara, é por volta aqui de uns R$200. Eu chutaria até uns R$300. Mas para quem não tem uma conexão muito rápida, o Wi-Fi 6 está de bom tamanho, acredite. E claro que para você usufruir de um Wi-Fi 6 ou 7, você tem que ter um roteador Wi-Fi 6 ou 7, né? Que é muito mais caro ainda. Pelo menos comparando aqui com o preço atual de R$3.400, o preço justo seria uns R$5.500, R$5.700 até R$6.000. E para você que tem já um PS5, será que vale a pena comprar o Pro? Será que o ganho vai ser tão alto assim? Para a gente ter uma noção mais ou menos se o ganho vai ser muito alto, podemos comparar aqui as RX 7700 XT versus a 7800 XT, que provavelmente será essa placa de vídeo aqui em 4K, tá? Por exemplo, em alguns jogos aqui, o Ghost of Tsushima em 4K, né? Em 4K saiu de 31 FPS para 49. Então realmente o ganho está sendo bem alto aqui. No Red Dead saiu de mais ou menos de 39 para 61. Aqui no Cyberpunk tava 17 FPS, foi para 38. Pelo menos nesse vídeo aqui tem a média mais ou menos e o ganho é bem alto. Mas realmente o ganho é no mínimo aí 50% a mais em FPS, em desempenho. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. E não esqueça de comentar aqui se você concorda ou se mudaria alguma coisa aqui do nosso PC Gamer nível PS5 Pro. Agradeço demais você assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like. Isso fortalece bastante aqui o nosso canal. E se gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que tem muito mais. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Salvamento Brasil!